Ver se tem mais gente aqui. Vamos dar mais uns minutinhos para ver se chega mais gente. Oi. Bom, 9h05, vamos iniciar, se o pessoal for chegando. É que tem muitos aí que estão só no da Marcela, que estão lá na casa, a gente está fazendo a reforma lá. Assim que a gente terminar esse encontro aqui, eu também vou ir para lá para ajudar na obra. Bom dia a todos, excelente domingo para todos. E vamos iniciar. Bom, recapitulando, né, no nosso encontro passado, nós discutimos os capítulos 2 e 3, que falam de Deus e de o bem e o mal, e nessa sequência lógica, né, que Kardec, com a sua pedagogia aí, traz para a gente, então ele inicia agora já um estudo mais focado na questão da Gênese, né? Então, no capítulo 4, que nós vamos abordar agora, ele vai trazer alguns aspectos para demonstrar a importância da ciência no estudo da Gênese, e no capítulo 5 ele vai tratar dos antigos e dos modernos sistemas de mundo, né? Então, ele inicia esse capítulo 4, né, o papel da ciência na Gênese, trazendo uma reflexão histórica, né, com relação a como o homem sempre, o ser humano, né, sempre buscou, a partir de suas crenças, tentar definir a Gênese, porque acho que talvez o maior questionamento que existe na humanidade, apesar de que existem vários seres, vários espíritos dentre nós que vêm aqui, nasce e desencarna e nunca parou para pensar o porquê que nós estamos aqui. Eu estou achando engraçado, porque está chegando gente, eu estou autorizando eles, mas eles não estão aparecendo aqui na relação. Agora, então. Vários dentre nós passa por essa vida aqui, encarna e desencarna, e nunca se perguntou de onde eu vim e para onde eu vou depois disso. E é realmente curioso, porque nas nossas vidas pode acontecer de tudo. Nós não temos a menor ideia de qual vai ser o caminho que nós vamos trilhar, por onde nós vamos seguir e tal. Mas uma coisa é fato, uma coisa é certa. Todos nós vamos desencarnar, porque aconteceu com todos que vieram antes de nós e vai acontecer com todos que vieram depois de nós. Aconteceu com Cristo. O Cristo desencarnou. Então, quem somos nós para não querermos desencarnar, né? E é uma pergunta que eu acho que é realmente inerente ao próprio ser humano. A partir do momento que a gente toma consciência da nossa própria existência, a gente vai se perguntar da onde eu vim e para onde que eu vou. E o que o Kardec traz aqui no início desse capítulo, é isso. Ele diz que todas as religiões, todas as crenças religiosas, elas sempre trazem alguma ideia do princípio das coisas, mas que essas ideias desse princípio das coisas, elas estão
elas estão relacionadas aos conhecimentos que eles eram disponíveis na época em que aquela crença foi fundada, né? Foi criada. E é interessante a gente pensar assim, né? Hoje a gente já tem uma ciência muito mais avançada do que a da época ali de Kardec e tudo mais. Então a gente parte, não, como se nós já soubéssemos a verdade, nós já soubéssemos, conhecêssemos a fundo todas as verdades do universo, quando na verdade uma coisa é fato, daqui a 500 anos eles vão olhar para nós também e vão nos enxergar como uma geração que tinha conhecimentos limitados, porque nesses próximos 500 anos tudo vai avançar mais, todo o conhecimento humano vai avançar mais, então eles também vão nos enxergar dentro das nossas limitações, né? Então, é dentro desse contexto que Kardec trabalha. Então, é interessante a gente contextualizar que voltar naquele ponto que a Gênese ela foi escrita, esse livro ele foi escrito numa época em que assim havia mais ou menos 100 anos, 120, 130 anos, em que se finalmente aceitou que a Terra era redonda, que nós não vivíamos num planeta. E Kardec coloca assim, é impressionante como é que, mesmo diante de tantas evidências, ainda existem pessoas que não aceitam por conta de uma fé rígida, baseada nas escrituras sagradas, né? E é interessante que, se a gente trouxer para hoje, mesmo 150 anos depois da escrita do livro, nós ainda temos pessoas, nós ainda temos seres entre nós que, de alguma forma, duvidam um pouco desses achados da ciência. Então, ele nos explica aqui que foi assim, a partir do desenvolvimento das ciências, a partir do entendimento que a astronomia, a observação dos astros nos trouxe com relação ao infinito, o cálculo do movimento dos astros e outras ciências, como química, como a mineralogia, geologia, física, botânica, o conjunto de todas essas ciências, elas foram abrindo o caminho do conhecimento e trouxe para a questão da Gênese uma série de outros conhecimentos, outros entendimentos, e aprofundou o nosso entendimento do que vinha a ser, a nossa criação. Então, no item 3, ele diz o seguinte, que antes, todos os comentadores da Gênese, eles esbarravam em impossibilidades materiais, porque faltava conhecimento para a humanidade entender qual era a origem, a origem material do mundo, né? E que eles só lograram êxito quando do fio condutor, as dificuldades prontamente foram vencidas. Em vez de uma Gênese imaginária, surgiu uma Gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra, dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que dão testemunho bem maior da grandeza e da sabedoria de Deus, do que uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista por efeito de súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Então, era aquela ideia, Deus estava lá parado, não tinha nada para fazer, então, ele resolveu criar o mundo da forma, então ele simplesmente criou de uma forma até milagrosa. Não, a gênese científica que Kardec está trazendo nesse livro, até mesmo para justificar, principalmente aos religiosos, em relação à Gênese. Então, ele está trazendo isso, que, na verdade, a ciência ela vem trazer um outro aspecto, que seria a Gênese científica, que é necessário para que a gente entenda realmente a nossa origem. Então, assim, só trazendo alguma ideia, Galileu, ele desenvolveu o primeiro telescópio, e aí sim a gente começou a observar algo além do que o nosso próprio planeta, né?
na época, se acreditava que o universo estava restrito à Via Láctea, né? Então, não se tinha ideia do infinito. Existia ali um limite para o que se considerava o tamanho do universo. Hoje, a gente já trabalha com a ideia, os modelos que existem, os modelos da ciência, trabalham com a ideia de 200 bilhões a 2 trilhões de galáxias. Então, a gente está falando que igual a Via Láctea, que a Terra já é um ponto ínfimo dentro da Via Láctea. Nós estamos falando que igual essa Via Láctea, existem entre 200 bilhões ou 2 trilhões de galáxias com estruturas do mesmo porte. Então, só disso a gente já consegue entender que hoje a gente já consegue ter uma ideia muito maior do que é o infinito, e na época do que o livro foi escrito não existia, e o Espiritismo já falava, mesmo sem comprovação científica, o Espiritismo já alertava, falou, olha, Deus é infinito, a criação dos mundos ela é infinita, não existe fim para isso, mesmo sem que a gente conseguisse comprovar de forma científica. E é interessante também, porque na época que o livro foi escrito, por exemplo, Netuno existia uma ideia de que existia um planeta ali, porque os cálculos matemáticos, Urano, descobriram Urano, o homem conseguiu enxergar Urano, então sabia que existia um planeta, que aquilo era um planeta, só que os cálculos matemáticos eles tinham alguma coisa inconsistente. Então, fala, não, tem que existir um planeta depois de Urano e que faça essa atração e que consiga, de alguma forma, explicar o movimento de Urano. Só anos depois é que se conseguiu enxergar efetivamente, enxergar Netuno. Então, a gente vê que ali naquele momento ainda a ideia do próprio sistema solar ele era muito limitado, mas o Espiritismo já alertava para o infinito, né? Para a infinitude da criação. No capítulo 5, no item 5, ele diz o seguinte, que de todas as gênesis antigas, limitada, logicamente, à própria linguagem e ao conhecimento da época, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos é, incontestavelmente, a de Moisés. Só que algumas interpretações, uma falsa interpretação, uma tradução linguística ao pé da letra, e também entender algo que é escrito de forma alegórica, porque a Bíblia ela é escrita de forma muito alegórica, tanto é que ele é um texto que ele é atemporal, ele serviu para 2000 anos atrás, ele serve ainda para a nossa atualidade por ter sido escrito de forma alegórica, e isso é que gerou toda uma interpretação equivocada com relação à própria Gênese. Então, ele diz que a alegoria na Bíblia, ela ocupa um considerável espaço, e que isso só vai se tornar clara quando a gente entender que aquilo é uma alegoria, a gente for descer, de fato, na essência do que estava sendo dito ali na Bíblia. E aí se pergunta aqui, então por que Deus não ergueu esse véu? Por que se a Bíblia é um livro ditado por Deus, escrito por Deus, pela vontade de Deus, por que ele não ergueu esse véu e nos fez mais esclarecidos antes, né? O que Kardec traz aqui para a gente é o seguinte, que sem o conhecimento científico, nós não teríamos condições de assimilar e de interpretar de forma diferente, né? Então, é aquilo, a evolução não dá saltos. Então, a humanidade, na lei de progresso, ela vai evoluindo, em alguns momentos a moral acaba ficando um pouco estagnada e o conhecimento científico acelera, e aí, em determinado momento, essa disparidade fica muito grande, então o conhecimento científico trava até que o conhecimento moral chegue, o conhecimento religioso vai... Então, cada momento da humanidade, algum desses 3 pontos, a filosofia, a religião ou a ciência,
desponta em relação aos demais, mas existe um limite, você trava aquele conhecimento até que o restante chegue junto. Então, é o que a gente chama do conhecimento ali por camadas, né? Como se fosse uma cebola. Então, você vai tirando a camada inteira até chegar num conhecimento mais profundo. Então, você vai tirar a próxima camada, até que a gente consiga chegar no cerne. Então, não existe como a gente ir diretamente para aquele meio sem ir descascando todas as camadas, né? Bom, então, continuando, né, ele diz o seguinte, que a ciência, ela começou a despontar, então os cientistas, Galileu mesmo que eu mencionei, teve que se retratar, teve que, de alguma forma, para não ir para a fogueira, teve que voltar atrás ali naquela ideia que ele teve, confirmando a teoria heliocentrista, né, a teoria do que o Sol está no centro do nosso sistema solar, né? Ele teve que se retratar porque esse entendimento ia de encontro aos textos bíblicos, né? E ele foi acusado de heresia. E aí ele explica o seguinte, que o receio maior das religiões, mas principalmente da Igreja Católica, que era dominante na época, era de que, se a gente questionar a origem do homem, que eles defendiam que a Terra era o centro do universo, que ela tinha sido criada, ela era tudo, porque o homem só enxergava a Terra era gigante, as estrelas eram pequenas lá em cima. Então, o entendimento era de que a Terra era o principal, a Terra era o principal mundo. A partir do momento que começaram a olhar para o céu e falar, não, existem milhões de esferas igual a nossa, a igreja pensou, olha, se eu começar a questionar a origem, talvez toda a construção, toda a base da nossa fé vai ruir. Então, ela defendeu com unhas e dentes aquele entendimento que vinha de 2.000 anos atrás. E durante muitos anos isso aconteceu, durante séculos a ciência ficou travada por conta dessa discussão relacionada à Gênese. E aí, no item 7, ele diz, a ciência ela demonstrou de maneira incontestável os erros da Gênese mosaica tomada ao pé da letra, e a impossibilidade de se terem as coisas passadas como ali são textualmente referidas. E aí, então vem o questionamento seguinte, que é realmente era a preocupação da igreja, inclusive na época de Kardec. Tá, mas se a Bíblia é uma revelação divina, então Deus se enganou? E ele responde, não é possível, retornando até ao que nós discutimos no nosso último encontro, né? Não é possível que Deus, sendo toda a verdade, ou seja, é a suprema verdade, ele induza os homens ao erro, nem consciente e nem inconsciente, senão ele não seria Deus. Então, logo, se os fatos comprovados pela ciência, elas contradizem as palavras que lhes são atribuídas, o que se deve logicamente concluir é que ou ele não as pronunciou, então, ou é que aquelas palavras que estavam na Bíblia não foram necessariamente ditas por Deus, ou que essas palavras foram entendidas em um sentido oposto. Então, se com essas contradições existe um dano, digamos assim, para a religião, a culpa não é da ciência, porque a ciência não pode fazer que algo que está sendo comprovado, deixe de ser, mas dos homens, por haverem prematuramente estabelecido dogmas absolutos, dos quais fizeram questão de vida ou morte, porque teve muita morte por causa disso, sobre hipóteses suscetíveis de serem desmentidas pela experiência. Então, essa ideia da Gênese bíblica, da Gênese mosaica, apesar dela se aproximar muito, e isso tem o seu mérito, porque foi algo escrito há 4.000 anos atrás, e que, de alguma forma, existe uma coerência com o que a ciência hoje comprova. Mas existem alguns pontos, algumas palavras, alguns conceitos-chave que a gente tem que aceitar que não são exatamente como estão ali na Bíblia, né? E aí ele aqui, ainda no item 8, ele conclui com algo que é, de alguma forma, um dos princípios do próprio Espiritismo. Ele fala o seguinte, que desde que o mundo marcha sem que a vontade de alguns possa detê-lo,
o mais sensato é que o acompanhemos e nos acomodemos com o novo estado das coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado com o risco de sermos arrastados na queda. Porque Kardec disse o seguinte, que se em algum momento a ciência contradissesse algo que estiver dentro do espiritismo, ele diz, fique com a ciência. Porque o espiritismo foi escrito com conhecimento dos homens daquela época, que não é muito diferente em termos morais do que nós temos hoje, só se passaram 150 anos e nós não evoluímos tanto assim de lá para cá. Mas ele diz isso, ele fala, olha, se há alguma coisa, se a ciência em algum momento provar que algo do espiritismo está errado, fique com a ciência. Reveja o entendimento. Então, Kardec já traz esse entendimento. O espiritismo não traz verdades imutáveis. Ele trouxe uma verdade para a nossa época, para a nossa condição. Futuramente, pode ser que alguns pontos do espiritismo sejam revistos. Apesar de que, passados 150 anos, não existe até hoje nada em que você possa falar, ó, isso aqui está errado no espiritismo. Por mais que a ciência tenha evoluído muito de lá para cá, até hoje a gente não tem um ponto que você fala, não, o espiritismo estava errado. Pois bem, então, no item 11, ele fala o seguinte, que a Gênese ela vai compreender dois blocos principais. A história da formação do mundo material e a história da formação da humanidade. No caso da humanidade, você consegue decompor em duas partes. A criação do mundo corpóreo, do nosso corpo em si, e a criação, o nosso espírito. Então, ele diz o seguinte, que a ciência ela tem se limitado às pesquisas da lei da matéria. Sendo da lei da matéria, então, ela consegue estudar a formação do mundo material, a formação do universo, dos planetas, da Terra e tudo mais, e consegue estudar o próprio corpo, que é matéria, o nosso corpo é matéria. Mas no que se refere à parte espiritual, isso daí, ali Kardec já falava que isso não é da alçada da ciência. A ciência não vai conseguir, apesar de que existem estudos que tentam ali comprovar a existência do espírito, que fotografam as auras das pessoas e tal, mas a gente percebe que é muito limitado o que o homem consegue comprovar em termos do espírito, porque isso Deus colocou num lugar um pouco mais escondido, num lugar que não é da alçada da ciência, que é da alçada da filosofia, é a alçada do que nós estamos fazendo aqui agora, pensando, discutindo, tentando entender a nossa origem espiritual. Então, ele diz o seguinte, que essa questão, que é, de fato, a mais importante para o homem, que é saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, se nós já vivemos antes, se nós vamos continuar vivendo depois da nossa desencarne, e aonde nós vamos continuar vivendo, essas questões a ciência, ele diz, a ciência se conserva muda, e a gente pode falar que até hoje, passados 150 anos da escrita do livro, nós continuamos, a ciência continua sem uma definição. E aí, quando a ciência tenta entrar nesse mérito, ela acaba chegando nas mais diversas conclusões. Existe aquela conclusão de que não, é 100% o mundo, é 100% material, não existe princípio espiritual, como chega no outro extremo da coisa, mas tudo relacionado ao entendimento do próprio cientista, do próprio momento ali, daquele estudo, mas nunca nunca uma descoberta ou um estudo que de fato, seja incontestável com relação à nossa condição espiritual. Então, essas divergências no que tocam aqui o nosso futuro, elas geraram, naquela época de Kardec, o que acontece? A gente vinha ali de 1.500 anos, mais até, né, 1.600, 1.700 anos, quase 2.000 anos de uma fé rígida da Igreja Católica, principalmente, que não permitia nenhum tipo de questionamento, não tinha nada, e de repente vem a ciência e desmente diversos pontos que a Igreja defendia com muito afinco. O que isso gerou? Uma série de incrédulos, uma série de pessoas que não acreditavam mais, que perderam a fé, e que simplesmente falam, não, isso aqui o mundo é o mundo da matéria, tudo aquilo ali era uma enganação,
e o que existe aqui é só matéria. E isso, o espiritismo é interessante, porque o espiritismo ele vem também para combater esse efeito daquela época, porque existia uma infinidade de pessoas materialistas que estavam vivendo sem nenhum tipo de perspectiva de vida futura. Aumentou a taxa de suicídio. Na Europa, naquela época, as pessoas se suicidavam porque elas não tinham propósito de vida. Então, os males da vida acertavam ela em cheio porque ela não tinha uma fé, não tinha um ponto de referência mais elevado. Então, o Espiritismo, quando a gente vê no livro dos Espíritos mesmo, eles colocam como o materialismo como uma chaga a ser combatida, porque era algo que existia naquela época. E é interessante, porque nós ainda vivemos numa época materialista. Veja, nós estamos aqui num grupo de 10, 15 pessoas aqui discutindo, mas nós temos uma infinidade de pessoas que estão nas suas casas nesse momento, sequer pensando de onde eu vim, para onde eu vou, pensando nas questões espirituais, que são as questões que realmente nos importam. Aqui é uma vida passageira, os problemas daqui vão ficar aqui depois que a gente se encarnar. O que nós somos, quem nós somos enquanto espírito, nós vamos levar. Então, ele diz o seguinte, que ele vivia ali uma época de transição. E ele fala aqui no item 15 que a questão do homem espiritual, ele tinha permanecido até aquele momento em um estado de teoria, porque faltava um meio de observação direta. E ele diz, faltou o elemento essencial, que é o conhecimento das leis que regem o princípio espiritual. Então, discutia-se já muito ali na questão da formação do universo, então aquela questão da gênese material já estava mais avançado, mas o estudo do princípio espiritual, esse era algo que coube ao espiritismo. E ele diz, no item 16, que foi com o auxílio da faculdade mediúnica, hoje mais desenvolvida e, sobretudo, generalizada e mais bem estudada, que o homem se achou de posse de um novo instrumento de observação. Então, você vê que ele traz a faculdade mediúnica como um instrumento de observação científico para o estudo do princípio espiritual. Ele fala, a mediunidade foi para o mundo espiritual o que o telescópio representou para o mundo astral e o microscópio para os infinitamente pequenos. Então, eram dois instrumentos que tinham sido criados não há tanto tempo assim, na época que o livro foi escrito. Então, imagina quando Galileu criou aquele telescópio e conseguiu sair daqui desse mundinho que a gente vive e conseguiu começar a observar os astros mais de perto. Mesma coisa, os cientistas ali, quando criaram o microscópio, começaram a ver os micro-organismos, uma vida que nós não enxergávamos antes. É interessante, nessa época, mais ou menos nessa época ali de Kardec também, foi que o homem começou a olhar, por exemplo, para o fundo dos oceanos. Até então, nós não fazíamos nem ideia de que existia toda aquela vida embaixo dos oceanos. Existia uma teoria na época que acreditava que era impossível existir vida abaixo de 500 metros de profundidade, porque em 500 metros de profundidade você tem uma pressão de metros de coluna d'água absurda. O ser humano implodiria, na verdade, numa profundidade dessa. Então, acreditava-se nisso. Hoje, nós vemos que existem vida a quilômetros de profundidade. O homem ainda descobre, até hoje, descobre novas espécies ali. Então, você vê que ali deve ter sido como ele coloca, foi uma fase de transição que eles estavam vivendo ali, quando esse livro foi escrito, porque as portas ali do conhecimento, elas estavam se expandindo de uma forma muito rápida, algo que, durante tantos milênios, o homem não conseguiu. O homem olhava para o céu e imaginava que a Terra era plana, o mundo era uma abóboda, e as estrelas eram como se fossem luzes que estavam ali no céu. Isso a gente vai ver no próximo capítulo. E a Gênese, a ciência, ela veio para expandir esses horizontes e, por sua vez, para trazer novos conceitos para o estudo da Gênese. Então, esse é o ponto principal aqui que foi tratado nesse capítulo. Então, falar sobre o papel da ciência da Gênese. E, assim, por mais que eu repito, por mais que a gente
tenda a entender assim, tudo bem, o homem era limitado, mas agora não é mais porque nós temos conhecimento. Mas quando eu estava estudando, eu lembrei de uma aula que eu tive ainda no primeiro ano da faculdade. Tem um filósofo que chama Wittgenstein. Ele dizia o seguinte, que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Então, ele explica a importância da linguagem para a percepção das pessoas com relação ao mundo. E isso remete, por exemplo, ao próprio Livro dos Espíritos, naquela pergunta que eu li, acho que no nosso encontro passado, que é a questão número 13, fala o seguinte: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? E a resposta dos espíritos foi: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para quais a vossa linguagem, então veja, linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. Então, assim, é interessante a gente ter essa ideia de que mesmo hoje nós ainda somos limitados pela nossa linguagem, pelo nosso conhecimento científico que não está completo, está longe de estar completo. Então, existe todo um trabalho ainda para ser feito. O que nós temos já é uma percepção da gênese, da criação, que o Espiritismo nos traz, que é muito mais completa do que existia até então, mas ainda está longe de ser uma percepção completa. Então, o que requer muito de estudo nosso, da parte dos seres humanos, até mesmo para que quando a gente poder desencarnar, a gente consiga enxergar um pouco mais essa grandiosidade que é a criação de Deus. Então, capítulo 5, chamado Antigos e Modernos Sistemas de Mundo, ele vai meio que trazer um pouco desse histórico, de como que o homem enxergava a criação, como que o homem enxergava o próprio mundo material, né? E ele diz o seguinte, que a ideia, né, a primeira ideia que os homens formavam da Terra, elas eram testemunhos dos sentidos. Bom, os nossos sentidos mostram uma Terra redonda. Quando a gente anda no nosso dia a dia, o que nos parece? Nos parece que a Terra é plana. Então, esse é o primeiro princípio. Se a gente não olhar de uma referência maior, a gente não vai conseguir enxergar. Eu mesmo nunca consegui ver que a Terra é redonda. Eu sei que ela é porque a ciência mostra, porque eu já vi fotos. Mas se eu fosse me basear exclusivamente nos meus sentidos, eu diria que a Terra ela é plana. Outra coisa, eu vejo o Sol nascendo numa posição, andando pelo meu céu e chegando lá, do outro lado. O que me parece? Que o Sol está girando em torno passando pelo meu céu. Então dá a impressão que o Sol é que está se movimentando. A gente não tinha viagens, né? Não existia a possibilidade de você estar num lugar e depois ir lá para o outro lado do mundo, para ver o mundo de uma forma, por um outro ângulo, ver o Sol nascendo por um outro ângulo e tudo mais. Então, era tudo muito limitado. A gente só conseguia entender o mundo a partir dessa visão muito limitada que cada um tinha. Se você chegasse para alguém naquela época e falasse, não, do outro, aqui, se você descer aqui, você vai chegar num ponto que tem terra lá do outro lado do mundo e tem uma pessoa que está virada de cabeça para baixo vivendo lá. Em relação a nós, ela está virada de ponta cabeça. Isso seria algo absurdo. Para a gente, até hoje, já é meio estranho pensar que se a gente cavucar aqui, vai chegar lá na China e vai ter um chinês virado de ponta cabeça em relação a nós. Então, é algo que é difícil para quem vivia naquela época, é mais difícil ainda. Então, esse foi o primeiro entendimento que existia, que a Terra era uma superfície plana e circular, então era um círculo, era como se fosse uma bola, né, uma melancia, cortada na metade. Então, a Terra era aquela parte plana e existia uma abóboda, né? A abóboda é como se fosse aqueles arcos que a gente vê nas igrejas mais suntuosas, assim, né? E que ali existiam como se fossem pequenas luzes que eram as estrelas e que acendiam à noite, apagava, e tinham uma bola, duas, né, na verdade, o Sol de dia e a Lua à noite, que elas se movimentavam
no topo aí, no teto dessa abóboda, né? Então, o que eles acreditavam é que o céu era algo firme, né? Era algo como se fosse uma cúpula que mantinha toda a atmosfera ali dentro, e que para fora dali era um vazio, não existia nada. Tanto é que a Kardec até fala, a denominação firmamento, né, que acho que a gente até conversou ontem na reunião mediúnica sobre esse termo, firmamento é no sentido de que era firme, né, que era algo rígido. Então, o firmamento. O firmamento é porque o céu é como se fosse algo travado, né, algo firme e resistente. Então, as estrelas eram aquelas lâmpadas suspensas e tal. A própria formação das nuvens, a chuva, é, os sentidos não mostravam a água evaporando, ninguém consegue ver a água evaporando. Então, os antigos eles acreditavam o quê? Que existiam as águas inferiores, que eram as águas que estavam aqui, e as águas superiores, que é como se fosse um chuveiro. Em algum momento abre ali a abóboda e cai a água. Eles não entendiam que a água que estava caindo da chuva era a própria água que estava aqui embaixo e evaporou. Bom, então, assim, nesse ponto, eles olhavam as estrelas e viam as estrelas minúsculas, como pequenos pontos. A Terra, gigante, porque nós vemos aqui o céu. Então, eles, naturalmente, se acreditou o quê? Que a Terra era o centro do universo. Que a Terra era o grande ponto da criação de Deus era a Terra, o resto era o resto. Então, até mesmo por orgulho dos homens, a gente começou a acreditar que nós éramos seres únicos, especiais. E somos, não é que nós não somos, mas nós achávamos que nós éramos os únicos e que não existiria outro lugar como a Terra. E aí, mais tarde, de tanto fazer as observações de movimento de estrela, de movimento dessa começou a se perceber que aquelas estrelas do céu elas não eram estagnadas, que elas se movimentavam também ao longo do ano, ao longo dos anos. E aí, essa ideia da terra plana e da abóboda rígida, ela começou a ser aperfeiçoada. Então, passou por um período de transição que que é como se nós tivéssemos vários céus, então a abóboda já não era mais um firmamento único, mas eram várias camadas de céu. Então, em algum momento, a gente começou a acreditar que existiam céus para a Lua, um céu para Marte, porque Marte já tinha sido identificado, um céu para Mercúrio. Então, nós tínhamos vários céus que iam, cada um se movimentando de um jeito diferente. Então, você vê que nós íamos adaptando o conhecimento científico, quer dizer, o entendimento do mundo aqui, de acordo com a própria evolução da ciência. Travou, né? Vocês estão me ouvindo? Travou o Estevão, né? Ah, Eu travou. tô. É só um. Ele precisou sair. Vamos ver. Tem som. Oi, Tem pessoal, som. desculpa, caiu minha ligação aqui e eu acho que eu vou perder a gravação agora, viu?
Uma pena, mas tudo bem. A gente depois junta até onde deu. Então, vocês estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Tá. Então, a gente estava falando sobre esse sistema de Ptolomeu, né? Que era esse sistema dos vários céus, né? E esse sistema ele foi, de alguma forma, aceito ali pela igreja naquele período e foi defendido com unhas e dentes, até que chegou um ponto que não dava mais. A gente já tinha todas as evidências de que, na verdade, nós tínhamos um sistema solar em que o Sol era o centro, não era a Terra, que a Terra é que girava. E qual que é o grande problema disso? Isso tira um pouco do homem esse favoritismo de Deus. Que a gente queria o quê? Nós queríamos que a Terra fosse o centro, que o homem fosse a grande criação, que nós tivéssemos sido feitos à imagem e semelhança de Deus. O nosso orgulho não deixava a gente Oi, voltei por aqui. Vamos ver se eu consigo voltar à gravação. Ah, não, já voltou automaticamente. Então, esse nosso orgulho, enquanto seres humanos, não permitiu que a gente aceitasse esses parâmetros novos que a ciência estava trazendo, né? Então, é até interessante também que ele fala o seguinte, que na época a gente acreditava que a Terra mesmo era o seguinte, nós vivíamos aqui na superfície, no céu era o lugar dos espíritos bons, dos espíritos que alcançassem aquela elevação, e embaixo da Terra existia o inferno, né? O local dos réprobos, como ele chama aqui, são os lugares baixos, né? Então, depois disso, a mineralogia, a geologia começou a estudar a Terra e começou a perceber, não, se você cavucar aqui, não vai ter um lugar onde as pessoas más estão, entendeu? Então, isso tudo começou a ser meio que desmentido, né? Não desmentido, porque não era uma mentira, era o que se acreditava na época, então não era uma farsa, mas começaram a ter esses questionamentos, né? Então, aí ele comenta. Então, Copérnico, né, que foi no século XVI, então, ali em 1472 a 1543, ele foi o primeiro a formular a ideia do sistema solar, dos astros aqui do sistema solar girando em torno do Sol. Mais tarde, Galileu, quando desenvolveu inventou o telescópio, na verdade, aí ele começa a perceber que os planetas não têm luz própria, que as estrelas é que têm, que são iluminados pelo Sol. Então, meio que, a partir dali, todo esse conhecimento acabou desmoronando. E ainda assim, durante mais um tempo, a igreja ainda tentou lutar contra essas descobertas da ciência, né? Então, ele fala o seguinte, que reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, também habitados. Que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se acham sujeitos. Então, foi a partir daí, né, desses grandes gênios que foram esses astrônomos da Idade Média, né, que a gente conseguiu chegar no nível da ciência que a gente tem hoje. No entender, ele fala o seguinte, que a história fala das lutas que esses homens de gênio tiveram para sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita interessado na manutenção de erros sobre os quais haviam se fundado crenças supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de ótica para derrubar uma construção de muitos milhares de anos. É interessante, tem um ditado que diz que
É mais fácil você enganar uma pessoa do que você convencer uma pessoa de que ela foi enganada. Porque o orgulho, o nosso orgulho não nos permite aceitar que nós fomos enganados, que a gente estava errado, que nós defendemos uma ideia que não era verdadeira, né? Então, é muito isso, né? Durante tantos anos se defendeu uma ideia, uma tese e tudo mais, que naquela época não se aceitava. Então, foi um trabalho árduo, foi um trabalho de resistência desses cientistas primitivos aí, para conseguir, de fato, que a humanidade aceitasse esses ensinamentos. E você vê que o Espiritismo já nasceu, na essência do Espiritismo, ele já tem essa base científica muito forte. É o tripé do Espiritismo, né? Um dos pés é a própria ciência. Então, isso que traz, talvez, um parâmetro que é interessante para o Espiritismo, mas que, de certa forma, hoje, a própria Igreja Católica, eu acho que já é mais maleável, já aceita mais os achados, ninguém mais conseguiria defender que a Terra não é redonda e que não gira em torno do Sol. Então, desde então, né, no item 14, ele diz que, então, desde então, estava aberto o caminho em que ilustres e numerosos cientistas iriam enveredar a fim de completarem a obra encetada. Então, ele fala de Kepler, que trazem as leis que se reconhecem as órbitas dos planetas, que não são circulares, mas que elas são elípticas. Então, Laplace ele vai criar a mecânica celeste. Então, dali, a partir de Copérnico, Galileu, o negócio deslanchou. E, finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades, mas se torna, né, na verdade, uma ciência baseada, né, em leis rigorosas de cálculo e de geometria. E fica assim lançado as pedras fundamentais da Gênese cerca de 3.000 anos depois de Moisés. E aí, então, o que o Kardec estava fazendo aqui, nesse capítulo, ela meio que preparando todo esse histórico, porque agora, a partir do nosso próximo encontro, a gente vai entrar, de fato, no estudo do que ele chama de uranografia geral, que é o estudo dos astros, o estudo dos planetas, o estudo do universo. Então, nós vamos falar sobre o espaço, sobre o tempo, matéria, leis das forças, a criação primeira, então a origem, a criação universal, sóis e planetas, satélites, cometa, Via Láctea, estrelas fixas, os desertos do espaço. Então, a partir de agora que nós vamos, feita essa base toda, então, entendido os conceitos principais com relação a Deus, o bem e o mal, e esse entendimento que os homens tinham até então, até a ciência desbravar essas novas frentes, e aí agora, feita toda essa contextualização, aí a gente vai começar a estudar o entendimento do Espiritismo com relação à Gênese, com relação à criação dos mundos. Vai passar a ser um estudo talvez um pouco mais técnico, que vai envolver um pouco mais de esforço nosso, mas é interessante porque a gente não pode, às vezes, só ficar pensando muito na questão moral. Então, a gente tem uma tendência, por exemplo, no Espiritismo, a focar muito no Evangelho segundo o Espiritismo, que é, de fato, algo que está mais tangível para a nossa vida diária, né? Mas reconhecer, às vezes, pensar, por exemplo, na infinitude do universo, quando a gente pensa assim, nossa, podem existir 2 trilhões de galáxias igual ao planeta Terra, nos faz pensar o seguinte: o problema que nós temos aqui, nós pessoalmente temos, dentro aqui no nosso mundinho, é um negócio tão pequeno, mas tão pequeno, por mais que seja um problema grande para a gente, mas é um negócio tão pequeno para o todo, que nós mesmos acabamos, de alguma forma, relevando um pouco mais, entendendo um pouco mais. Então, pensar na grandiosidade, olhar a nossa vida, o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade, olhar ele de cima, olhar ele de uma perspectiva maior da infinitude do universo, da pluralidade das existências, e isso acaba nos trazendo um conforto praticamente imediato, porque minimiza a nossa própria
a autoimportância que nós costumamos dar à nossa própria existência, por orgulho, por vaidade, né? Então, é meio que, acho que esse é um tema interessante, é um tema que vale a pena a gente estudar. Então, para o nosso próximo encontro, o que a gente vai tratar é o capítulo 6, Uranografia Geral. Eu acredito que nós não vamos conseguir trabalhar o capítulo inteiro em um encontro, então, assim, quem conseguir, quem tiver possibilidade, se puder fazer a leitura do capítulo inteiro, é interessante, mas quem não conseguir, achar que está um pouco denso, pelo menos leia metade das páginas ali, que acho que a gente já consegue desenvolver. Então, a ideia inicial é a gente tentar tratar desse capítulo 6 em pelo menos 2 encontros, tá? Dada a importância dele para o contexto da obra toda, tá? Então, acho que é isso. Eu vou deixar aí um espaço aberto para quem quiser fazer algum comentário, se durante aí a nossa conversa veio alguma coisa em mente, se puder compartilhar, eu acho que é sempre válido aí a gente trocar informações. Fica aberta aí a palavra. Carlos, eu acho que eu não estou te ouvindo, eu não sei se o pessoal está. Vocês estão ouvindo, Carlos? Alô, estão me Bom, ouvindo? agora sim. Esse assunto sempre me intrigou bastante, sabe? Porque sempre gostei de assuntos astronômicos, né? As condições naturais de um outro planeta. E hoje, com toda a instrumentação tecnológica que a gente tem, com as sondas que já mandaram, né? Já mandaram algumas para Marte, né? Mandaram outras que passaram por outros planetas. O último foi Plutão, né? Que passou uma sonda por lá. Então, sempre me intrigou, porque eu penso assim, Deus, que é a causa primária de todas as coisas, como diz o Livro dos Espíritos, criou esses mundos físicos por alguma razão, né? E nós entendemos, né, como reencarnacionistas, e como acreditamos na vida espiritual, que existe sim numa outra dimensão uma vida pujante, seja em Júpiter, Saturno, Plutão, em Marte, né? Então isso é muito, muito interessante. E quando a gente vai alongando ainda mais a visão, e a gente vê que existem bilhões de galáxias, e cada galáxia com bilhões de sóis, e cada sol com seu cortejo de planetas, só a nossa galáxia, se a gente tivesse que atravessar na velocidade da luz, levaria-se séculos, sabe, para atravessar, e ela por si só também já tem bilhões de sóis, com trilhões de planetas, ou seja, toda essa grandiosidade, tudo é habitado, né? Eu me lembro num livro que nós estudamos, que o Leandro nos conduziu, que fala sobre céu e inferno, né? Tinha lá o depoimento de um espírito que tinha levado a sua vida de forma mais digna e correta, e no depoimento dele, ele fala assim, ela era uma mulher, né? Ela falou assim, ó, quando eu me dei por mim, estava em torno de mim rostos felizes e alegres, né? Me dando as boas-vindas. Aí eles me apontaram uma estrela no céu e falaram assim, é para lá que você vai. E aí eu comecei a subir, a estrela crescendo, crescendo. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, ela foi promovida para um outro mundo, né? Então, tudo isso aí é maravilhoso. E como você descreveu na sua aula que você deu para a gente, a qual eu agradeço, né? Só no nosso planeta existe uma vida pujante, né? Seja no ar, aqui na crosta terrestre, no oceano, no nosso próprio organismo, né? A gente é um aglomerado de bilhões de células, que é uma unidade de vida que sustenta o nosso corpo biológico. Toda essa grandiosidade macrocósmica, microscópica do nosso próprio organismo não é o acaso, tem uma inteligência por trás, né? Então, em estudar tudo isso, dá uma grande dimensão da nossa pequenez diante da grandiosidade dessa harmonia fora e dentro da gente, né? E também dá uma esperança, porque aí, falando sobre o aspecto espiritual, e aí é que a doutrina espírita vai adentrar, acho que mais adiante, né, no livro que nós estamos estudando, dá essa dimensão da nossa própria origem, né, do mistério da nossa própria individualidade. Nós tivemos um início,
que se perde na noite dos tempos, né? Da nossa inconsciência, e quanto tempo transcorreu para que hoje a gente pudesse ter essa consciência de onde a gente está inserido nessa magnitude, dentro e fora da gente. Então, é maravilhoso entender de que a gente teve essa origem, de que a gente faz parte de tudo isso, né? E de que a gente tem esse DNA divino interferindo, né? Como co-criadores, né? Dentro da nossa dimensão, mantendo-se as devidas proporções, a gente também é uma ferramenta de Deus interagindo nesse microcósmico, nesse macrocósmico, maravilhoso. Eu agradeço sua aula, muito boa Perfeito, mesmo. Carlos. Parabéns. Perfeito. É interessante porque hoje os cientistas falam assim, não existe vida em outros planetas do sistema solar. Mas a vida que nós conhecemos é a vida do carbono, é a vida que os nossos sentidos aqui nos mostram. Primeiro, existem vidas aqui, existem formas de vida aqui na Terra que nos escapam os sentidos. Por que a gente pode afirmar, como que a gente pode afirmar que esses outros planetas não são habitados? Não é porque nós não vemos, nós não sentimos e a nossa tecnologia não capta que a vida não existe lá. Pode ser que seja realmente, pode ser que aqui no sistema solar seja só a Terra? Pode ser, mas pode não ser. Pode ser que um dia a gente chegue à conclusão de que, nossa, está cheio de vida ali. A Lua, a gente já pousou lá na Lua e falou, não tem ninguém aqui. Quem garante? Só porque nós não vimos, não quer dizer que não tenha. Pode ser que quando pousaram lá, os caras, opa, chegou gente diferente aqui. Só que eles veem a gente não. Pode ser tudo. Porque a gente tem que reconhecer a nossa limitação, a nossa pequenez, né? Porque num mundo de 2 trilhões de galáxias, quem somos nós para dizer que não existe vida em outro local? É óbvio que existe. É evidente que existe. Porque Deus não faria tudo isso à toa. Ele fez 2 trilhões de galáxias, mas é só na Terra, num planetinha, num pontinho lá, que ele resolveu colocar o único ser inteligente feito à imagem e semelhança dele? Pô, aí não, né? É difícil, a lógica nos diz que não é assim, né? Seria um grande desperdício de espaço, né? Se o ser humano não faria um negócio desse, por que Deus, que é mais perfeito que nós, faria? Né? Vou fazer um negócio gigantesco só para colocar a vida num pontinho? Não, claro que não. Mas é isso, muito bom, Carlos. Pessoal, mais algum comentário? Tá, acho que podemos então encerrar, deu 10 horas. Agradeço aí a disponibilidade de todos, prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Eu vou confirmar aqui, mas se eu não me engano, o nosso próximo encontro, eu confirmo ali no grupo, mas o nosso próximo encontro, a princípio, vai ser no dia 22. Então, semana que vem não tem, no dia 22 vai ser o próximo, mas eu deixo ali uma mensagem no grupo só para confirmar se é isso mesmo que está no nosso cronograma, tá legal? Pessoal, um bom domingo para todos e uma semana abençoada. Um abraço. Tchau, tchau. Domingo. Obrigada. Bom domingo. Ótimo domingo a Tchau. todos. Tchau. Obrigada a todo mundo. Último domingo para nós todos. Amém.